O mundo o chamou de inafundável. O Titanic foi anunciado como o maior feito da engenharia moderna, um colosso de aço que desafiava o próprio oceano. Mas o que aconteceria se ele já tivesse condenado antes mesmo de zarpar? Sob os lustres dourados e o som das orquestras, ninguém percebia o perigo que crescia abaixo do convés. Entre os carvões em brasa e o aço superaquecido, o Titanic carregava um inimigo invisível. Um fogo, escondido, ignorado, em nome do prestígio, e que, talvez, já marcasse o início da tragédia. E se o desastre não tivesse começado no choque contra o iceberg, mas dias antes, nas caldeiras pelos carvões em chamas? Qual será que foi o papel do incêndio no naufrágio do Titanic? E o que essa história revela sobre a confiança humana e o preço do progresso? Antes de te responder, a gente precisa voltar no tempo, ao instante que o navio mais seguro do mundo ganhou forma. E, sem que ninguém percebesse, também o seu destino. O Titanic nasceu no auge da corrida pela supremacia naval. A White Star Line, pressionada pela rival Cunard Line, queria construir um navio que fosse o maior, o mais elegante e o mais seguro do mundo. A construção começou em 1909, nos estaleiros da Harland and Wolff, em Belfast, na Irlanda. Para se ter uma ideia, foram usados mais de 3 milhões de rebites e uma estrutura de aço de última geração, dividida em 16 compartimentos estanques, supostamente capazes de manter o navio flutuando mesmo com parte deles inundada. Mas o Titanic era mais do que engenharia. Era um monumento ao status e ao poder. Em seus corredores, a elite britânica e americana se misturava a centenas de imigrantes que viajavam em busca de uma nova vida. Enquanto uns jantavam sob lustres de cristal, outros dormiam em cabines simples, acreditando estar a bordo do navio mais seguro já feito. No dia 10 de abril de 1912, o Titanic partiu de Southampton com mais de 2.200 pessoas a bordo. A atmosfera era de otimismo e confiança. Ninguém imaginava que, sobre os porões, um problema silencioso já ameaçava a estrutura do navio. Relatos da época e investigações modernas indicam que um incêndio foi detectado antes mesmo da partida, em um dos bunkers de carvão, próximos às caldeiras. Esse tipo de fogo não era incomum em embarcações movidas a carvão. O combustível ele podia se autoaquecer por oxidação, gerando combustão espontânea. Mas no caso do Titanic, o fogo parece ter atingido proporções diferentes. Fotografias feitas ainda em Belfast, poucos dias antes da viagem, mostram manchas escuras na lateral do casco direito. Na época, ninguém deu atenção. Hoje, essas imagens são interpretadas por alguns especialistas como possíveis indícios de calor intenso naquela área, justamente onde o iceberg colidiria. A tripulação, segundo alguns relatos, foi instruída a remover o carvão em chamas e alimentá-los nas fornalhas, numa tentativa de consumir o problema. Isso exigiu turnos contínuos e pode ter contribuído para o aumento de velocidade da embarcação durante os primeiros dias da travessia. Mas será que isso faz sentido? Bem, o incêndio teria começado na região conhecida como Bunker W, entre as salas de caldeiras 5 e 6, exatamente o ponto atingido pelo iceberg. Para alguns especialistas, o fogo pode ter atingido temperaturas de até 1000 graus Celsius, o suficiente para fragilizar o aço das divisórias internas. Mas o fogo ele foi oficialmente registrado? Na verdade, não. Nenhum documento da White Star Line menciona o incidente. Ainda assim, o silêncio da empresa é visto por alguns historiadores como estratégia de proteção. Admitir o incêndio poderia ter comprometido a reputação do navio antes mesmo dele zarpar. Então, por trás do luxo e da grandiosidade, o Titanic poderia ter partido com uma fraqueza invisível, uma chama discreta e ignorada em nome da pressa e do prestígio. Mas o que as investigações posteriores realmente revelaram sobre esse incêndio? A teoria do incêndio no Titanic ganhou força em 2017, quando o jornalista Senan Moloney revelou um conjunto de fotografias inéditas do navio, ainda ancorado em Belfast.
Quando as fotografias analisadas por eles foram publicadas, a imagem da mancha escura no casco se tornou o centro da polêmica. Segundo ele, aquela era marca de fogo, um sinal de que as chapas metálicas estavam deformadas por dentro devido ao calor extremo. Moloney afirmou que o incêndio começou semanas antes da viagem e que os engenheiros tentaram contê-lo sem sucesso. Ele também sugeriu que o calor teria deformado uma das paredes estanques, comprometendo também a segurança do navio. Alguns tripulantes confirmaram a existência do fogo. O foguista Frederick Barrett, por exemplo, sobrevivente do naufrágio, descreveu que a parede metálica próxima às caldeiras estava, de certa forma, encurvada e amolecida na base. Outros tripulantes relataram que o fogo foi combatido durante toda a viagem, até que o carvão em chamas fosse completamente removido. O problema é que os registros técnicos apontam inconsistências. O local exato do incêndio, identificado como Sala das Caldeiras número 6, ficava atrás da área onde aparece a mancha nas fotos. Além disso, análises modernas mostram que as temperaturas atingidas dificilmente teriam sido suficientes para derreter ou romper as chapas de aço do casco. Mesmo deformadas, elas teriam mantido boa parte da sua resistência. Ainda assim, o fogo pode ter alterado a microestrutura do aço, tornando-o mais frágil. O material aquecido a altas temperaturas perde ductilidade e pode se romper com mais facilidade sob impacto. Moloney também argumentou que o incêndio forçou o navio a navegar mais rápido. Segundo ele, ao tentar eliminar o carvão danificado, os tripulantes o alimentaram nas caldeiras, o que teria aumentado a potência e impulsionado o Titanic rumo ao campo de gelo. No entanto, engenheiros navais discordam dessa tese. Mesmo que o consumo de carvão tenha sido maior, o excesso de vapor teria automaticamente sido liberado pelos dutos de segurança, evitando o aumento real da velocidade do navio. Os céticos também destacam que incêndios em navios a carvão eram relativamente comuns e raramente comprometiam a estrutura. Para o site Snopes, a hipótese de que o fogo causou o naufrágio é plausível, mas improvável, uma explicação que mistura fatos com especulação. O que parece inegável é que o fogo existiu e enfraqueceu parcialmente a área afetada. No entanto, o impacto com o iceberg foi devastador por si só. O choque abriu fendas em pelo menos 5 compartimentos, excedendo o limite de segurança do navio. O incêndio pode ter sido o prelúdio de uma tragédia, mas não foi o motivo final. O Titanic foi vítima de uma combinação fatal: um casco possivelmente fragilizado, decisões arriscadas de navegação e uma confiança excessiva em sua própria invencibilidade. Talvez o incêndio apenas tenha exposto o que o Titanic simbolizava, a crença de que o progresso humano poderia vencer até mesmo a natureza. E essa crença, mais do que qualquer fogo ou gelo, foi o que realmente o condenou. A teoria do incêndio não reescreve a história, mas amplia sua complexidade. Ela mostra que o desastre do Titanic talvez não tenha um único culpado, e sim uma cadeia de falhas invisíveis, humanas, técnicas e morais. O fogo não apaga o iceberg, mas revela algo simbólico. O Titanic pode ter começado a afundar dias antes da colisão, num silêncio abafado de suas caldeiras. Uma tragédia que se formava longe dos olhares, alimentadas pela pressa e pela arrogância. Segundo historiadores, o Titanic foi mais do que um navio. Foi um reflexo da confiança desmedida na hora industrial. E sua queda marcou o fim da ideia de que a tecnologia era infalível. O aço, o fogo e o gelo provaram o contrário. O progresso sem prudência é tão vulnerável quanto qualquer estrutura humana. Talvez o incêndio tenha sido apenas uma faísca, mas ele acendeu uma lição que ainda ecoa. As maiores tragédias começam pequenas, ignoradas, e crescem até se tornarem inevitáveis.